Olá pessoal, eu sou Luana Marcelino e antes de darmos sequência a esse vídeo, eu quero te pedir que vá aqui embaixo, se inscreva no canal, comente o que você gostaria de ver e dá o seu like. E vamos juntos agora para uma entrevista especial com a psicóloga Bruna Vanucci, que vai nos direcionar dando dicas especiais para você que está aí do outro lado e pretende prestar o vestibular no final do ano, mas ainda não sabe qual curso prestar. E também para você que está aí recém-formado, mas está sofrendo com crises de ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo de transtorno. Olá, Bruna, tudo bem? Então, nossa primeira pergunta é: nesse tempo de crise, onde o estudante do terceiro colegial tem aquela pressão para que entre logo na faculdade, estamos vivendo em crise, que eles estão tendo que estudar online em casa. E então, quais são as dicas que você, como profissional, psicóloga... Oi pessoal, oi Luana, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, poder participar dessa entrevista. Eu acho que você escolheu um assunto super importante e que é tão pouco discutido, né? A escolha profissional, por si só, ela já é muito complicada. E agora a gente está vivendo um contexto meio de incertezas com essa pandemia, então ela fica mais complicada ainda. Eu acho legal a gente destacar primeiro que a angústia da escolha profissional, ela não é diferente de qualquer outra angústia, de qualquer outra escolha. Como assim? A gente constantemente está escolhendo coisas na nossa vida, né? Então você escolhe o que você quer fazer, o que você quer comer, enfim. Você tem várias opções e aí você tem que escolher uma, né? Na questão profissional é a mesma coisa. Você tem um leque de opções e aí você tem que escolher uma. O problema é a fase em que isso acontece. Se a gente for pensar no adolescente, ele está vivendo um período de que ele saiu da infância, está entrando na vida adulta, então ele não sabe realmente se ele é criança, se ele é adulto, ele tem os conflitos internos, né? Então, assim, você pega essa decisão, joga no colo de um adolescente que ainda não está totalmente maduro para saber o que ele quer, e exige que essa decisão seja tomada até determinado tempo, que é quando começam os vestibulares. Além disso, tem toda a pressão de que aquela decisão não pode ser errada, né? Então, vamos pensar assim, uma criança que está entrando na adolescência e que não sabe onde ela está e tem que fazer a escolha mais importante da vida dela, e não pode errar, né? Olha quanta carga emocional a gente coloca em cima disso, né? Imagina quanta pressão interna e externa a gente vive nesse período, né? Então, como dica, eu acho que é super importante que o adolescente ele comece a investir no autoconhecimento, né? Porque ele está nessa fase de que ele está se descobrindo, ele está descobrindo o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Ele está se descobrindo e descobrindo o mundo. Então, investir no autoconhecimento é um passo essencial para escolher uma carreira. Então, saber o que eu gosto mesmo, saber o que eu não gosto, saber o que me agrada, o que não me agrada, eu acho que é o primeiro passo para a gente começar, talvez, trilhar um caminho para escolher uma profissão. Outra coisa é quando a gente pensa que o futuro está em jogo, né? Quando a gente põe isso na cabeça de um adolescente, fica muito pesado, porque não é uma decisão que precisa ser tomada para o resto da vida. Não, na verdade, ela pode ser tomada e depois, como qualquer outra decisão, a gente pode desistir e realmente seguir um outro caminho, né? Então, o peso de que você não pode errar, o peso de que é a decisão da sua vida, isso atrapalha muito. Então, encarar de uma forma mais suave, mais saudável essa escolha profissional, talvez seja o caminho para que ela aconteça mais naturalmente e não forçadamente como tem sido, né? A escolha profissional, ela é apenas o próximo passo para a vida do adolescente, para a vida daquele ser humano, daquela pessoa, e não a definição do resto da vida dele,
né? Então, eu acho que começar a entender devagar que isso é uma parte do processo e não é a sua vida toda, já deixa a decisão muito mais leve, né? Não tem uma fórmula secreta, não existe um jeito secreto de você falar, olha, faça isso que você provavelmente vai tomar a decisão certa. A gente vive de experimentos, a gente precisa experimentar coisas para saber se a gente gosta ou não. Então, como dica, eu acho que o importante é o autoconhecimento, né? Trabalhar isso. Em segundo lugar, tirar o peso de que aquela decisão é para o resto da vida, porque ela não é, ela pode ser mudada a qualquer momento, né? E tirar também o estigma de que se você não escolher certo, você vai ser infeliz o resto da sua vida, né? Então, talvez quando a gente tira o peso de tudo isso, fica um pouco mais tranquila a decisão. É muito comum hoje as pessoas recém-formadas desenvolverem crises de ansiedade, depressão. Existe algo que elas podem fazer que melhore isso para que elas não sofram? Então, eu queria poder dizer que tem uma fórmula secreta ou que tem um método para você lidar com tudo isso de cabeça erguida e ficar tudo bem. Mas não tem, né? Eu acho que cada pessoa vai encontrar a sua própria maneira de lidar com a situação. O que eu posso dizer como dica é que para lidar com essa frustração, para lidar com tudo isso que você está sentindo, basicamente você tem que ter na sua cabeça que aquilo que você pode mudar, você está fazendo. Então, mandando seu currículo, fazendo a sua parte para que a sua situação mude. E aquilo que você não pode mudar e não depende de você, que é o mercado de trabalho, é o patrão, é a pessoa que não te contrata, isso você não pode mudar. Mas se você tem a plena consciência de que está fazendo o que pode para mudar a sua situação e seguir para o caminho que você quer, já está ótimo, né? Não se cobre tanto. Eu acho que basicamente as pessoas não conseguem hoje distinguir entre aquilo que elas têm controle e aquilo que elas não têm controle, porque passou-se a querer ter controle de tudo. E a gente não tem controle sobre o mercado de trabalho, a gente tem controle se a gente vai mandar um bom currículo e pronto. É isso que a gente tem que fazer, né? Além de tudo isso, mudar a forma de ver a negativa, né? Porque simplesmente tem pessoas que podem ver o não como uma pá de cal para destruir todos os sonhos que ela construiu. E isso não está certo. O não, ele tem que ser um combustível para te motivar a procurar aquilo que você quer, a chegar aonde você quer. Então, ter metas é importantíssimo. Só que essas metas, elas precisam ser flexíveis, né? Porque senão a gente vai cair de novo na frustração. Então, eu crio uma meta que eu não atinjo e eu me frustro. Não, eu posso ter uma meta, mas ela pode ser mudada conforme o que vai acontecendo na minha vida. Então, talvez a fórmula secreta seja a aceitação. Entenda que a aceitação, ela é diferente de resignação. Você pode sim aceitar uma situação e tentar mudar. E você pode sim conviver com essa aceitação. Você não precisa simplesmente aceitar e dizer: ah, eu tenho que viver com isso, é assim, não tem nada que eu possa fazer. Então, entenda que você pode fazer algo e que o que está no seu controle você pode fazer. Além do seu controle, não dá para fazer. Nós sabemos que está cada vez mais difícil se inserir no mercado de trabalho, inclusive no Brasil. Com isso, muitos recém-formados estão ficando desempregados e acabam, consequentemente, se tornando pessoas frustradas. Em uma análise psicológica, o que isso interfere na vida dessas pessoas? Você finalmente termina a sua faculdade depois de investir dinheiro, tempo,
seu psicológico abalado, porque são trabalhos, são cobranças, e aí finalmente você consegue seu diploma, né? A gente sai com uma expectativa, é normal, a gente cria uma expectativa durante a faculdade de que a gente vai sair, vai ter tal emprego, vai conseguir tal coisa, e a realidade é totalmente diferente. Então, vejo jovens hoje recém-formados que não trabalham na área, que se formaram ou que simplesmente ainda estão parados esperando uma oportunidade para trabalhar. E junto com tudo isso, a gente tem a frustração. Então, o impacto psicológico da frustração é que ela não vem sozinha. Junto com a frustração, a gente tem o sentimento de baixa estima, porque a gente começa a se questionar: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não sou bom o suficiente? E com esse questionamento, a gente começa a ficar deprimido, né? A gente fala muito hoje de autoestima relacionada à aparência física, mas na verdade a autoestima está muito mais relacionada àquilo que você consegue conquistar, né? As suas conquistas pessoais. E quando você não tem conquistas pessoais, quando você sai da faculdade e vai para um trabalho que não era aquele que você imaginou, ou está na casa dos seus pais, ou não consegue se manter e tem que trabalhar de outra coisa, enfim, em qualquer uma dessas situações, o que acontece é que a sua autoestima vai lá embaixo, né? Porque você não se sente capaz de ter construído algo, você não se sente capaz de ter feito algo, conquistado algo, né? Então, a conquista, ela está muito mais relacionada à autoestima do que à aparência física. E quando a gente não tem conquistas ou quando essas conquistas são frustradas, a gente vai passar por um processo de depressão, né? Então, aquela coisa de não estar satisfeito, não gostar do que faz, começar a ficar infeliz. E a depressão, por si só, ela já é muito debilitante. Hoje a gente sabe que a depressão é muito mais séria do que se falava antigamente. E é uma coisa que tem acometido cada vez mais jovens. A gente tem todo esse processo de depressão que não vem sozinho. Então, a gente tem uma frustração, baixa estima, depressão e ansiedade, né? Ansiedade por quê? Porque você tem contas para pagar, você quer sair da casa dos seus pais, se você ainda mora com eles, você tem uma cobrança da sociedade, porque se você terminou a faculdade, você tem que trabalhar e tem que ser na sua área. E isso vai gerando ansiedade, porque você não consegue, e aí você quer, e aí não está ao seu alcance. Então, a frustração, ela nunca vem sozinha. Ela vem junto de tudo isso associado. E aí o impacto psicológico é muito grande. Pessoas que, às vezes, desistem, né, da sua carreira para simplesmente fazer outra coisa, ou que abandonam a si mesmas, achando que não vão ser capazes de realizar aquilo que se propuseram, e cada vez mais pessoas frustradas, cada vez mais pessoas infelizes, né? E é uma coisa triste, porque a negativa ela não devia ser encarada apenas como uma coisa ruim, mas ela devia ser encarada como alguma coisa que te motiva a buscar o seu melhor, né? E naturalmente a gente não consegue ver dessa maneira. Ainda nessa concepção de recém-formado, existe alguma fórmula que podemos seguir para que não aconteça esses transtornos? Bom, o primeiro passo para quem está enfrentando tudo isso é buscar ajuda profissional. Hoje a gente sabe que a depressão ela é altamente incapacitante, né? Ela não é simplesmente uma tristeza que a gente pode ir levando como se não tivesse acontecendo nada. Então, a ajuda profissional ela é muito importante, porque claramente a depressão ela é um sinal de que tentamos lutar por muito tempo, fomos fortes por muito tempo e agora não encontramos mais essa força dentro de nós para continuarmos lutando, para continuarmos seguindo adiante. E é aí que a gente precisa buscar um profissional qualificado
para que ele possa nos ajudar a enfrentar tudo isso de maneira profissional, com um olhar profissional. Um dos questionamentos, Bruna, que eu ouço mas se traz tantos transtornos o curso superior, profissionalizante, tecnológico, por que fazer? Então, quais são os benefícios de um curso superior na vida de uma pessoa, falando psicologicamente? Quando a gente chega no fim de toda essa luta, o que sobra são as nossas conquistas, né? E às vezes a gente fala em conquistas só como coisas boas, mas a gente tira muito mais conquistas do que foi ruim. Então a gente tira muito mais aprendizados daquilo que não deu certo, daquilo que foi difícil, né? Então enfrentar toda essa situação, passar por tudo que se passa hoje para se profissionalizar, é muito gratificante na medida em que você olha para trás e vê: eu passei, eu consegui, né? Eu lutei e hoje eu estou aqui. Hoje eu tenho a minha profissão, hoje eu olho para trás e penso que eu não daria conta, mas eu dei. Então, para a autoestima, e como eu falei, aquela sensação de realização de algo, de realização pessoal, é muito grande essa conquista, né? Então, se a gente for pensar na vida, nem tudo a gente tem certeza de que a gente vai entrar e ganhar, mas às vezes a gente se arrisca mesmo assim. E na escolha profissional, na formação profissional, é a mesma coisa. A gente entra naquilo sem a certeza de que a gente vai sair bem ou que a gente vai sair formado, mas quando a gente sai, a gente olha e percebe que demos conta de que passamos dificuldades, enfrentamos as dificuldades. Hoje estamos não onde gostaríamos, talvez, mas caminhando para isso, né? Então, em termos de conquista, a nossa conquista pessoal ela é muito grande, porque a gente começa a acreditar que a gente é capaz, que a gente é muito mais do que a gente pensava, né? Então, lá atrás, quando você estava passando por todos aqueles problemas, as provas e o trabalho e a dificuldade, naquele momento, você pensou: que difícil, eu acho que eu não vou dar conta. E hoje, quando tudo isso passou, você olha e pensa: eu passei por isso, né? Então, basear a nossa vida apenas nos ganhos que a gente vai ter. Então, eu só faço determinada coisa se eu vou ter um ganho com isso. Então, a gente não vai fazer nada, porque a gente nunca vai ter certeza de que as coisas vão dar certo. Mas o importante é que precisamos arriscar, precisamos tentar, né? E se por um acaso não der certo? E se por um acaso eu não me sair bem como eu imaginava? Ótimo! Você aprendeu com aquilo também, né? Em toda experiência, a gente consegue aprender alguma coisa. Obrigada, Bruna, pela sua participação, por ter aceitado o convite e tirar todas as dúvidas. E para você aí de casa, eu deixei agora para o final para contar um pouquinho da minha escolha, como que foi feita. Eu, em 2013, comecei a faculdade de engenharia de produção, mas não foi um curso legal, fiquei apenas 6 meses nele e saí. Nisso eu fiquei na dúvida, que curso eu devo fazer? Mas aí eu vi a opção de jornalismo, a grade curricular de jornalismo. Minha mãe disse: você sempre quis fazer jornalismo, por que você foi para engenharia? Por que você agora não vai para jornalismo mesmo? Então eu me inscrevi na faculdade de jornalismo, prestei o vestibular, passei e me formei. Como que tudo isso aconteceu na minha cabeça? Foi uma loucura. E por que eu não saí do colegial e fui para a faculdade? Por questões financeiras mesmo. Porque eu passei em algumas faculdades, mas devido à falta de verba, não consegui, né, me inserir na faculdade.
E foi isso que aconteceu comigo. Mas eu quero que você comente aqui embaixo como foi a sua escolha, como está sendo, e você que já é formado, como que está sendo a sua vida.